Olá, como você está neste dia? Seja muito bem-vindo de volta a este podcast. Se essa é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. Meu nome é Aimee. Eu apresento esse podcast com o intuito de te aproximar mais de Cristo, de te apresentar as boas novas de salvação que Ele nos oferece. E hoje a gente vai estar falando em uma passagem que se passa, lá em João, no capítulo 6, do versículo 1 ao 15. Vamos lá? A versão que eu vou estar lendo agora é a NAA, é a Nova Almeida Atualizada, beleza? Então vamos começar? João, capítulo 6, do versículo 1 ao 15, diz assim: Depois dessas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, disse a Filipe: Onde compraremos pão para lhes dar de comer? Mas Jesus dizia isto para testá-lo, porque sabia o que estava para fazer. Filipe respondeu: Nem mesmo 200 denários de pão seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: Aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: Façam com que todos se assentem no chão. Havia muita relva naquele lugar. Assim, os homens se assentaram e eram quase 5.000. Então Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, tanto quanto queriam. E quando já estavam satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos: Recolham os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobraram depois que todos tinham comido. Quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, disseram: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Jesus ficou sabendo que estavam para vir com a intenção de fazê-lo rei à força, então ele se retirou outra vez, sozinho, para o monte. Então, qual que é o contexto aqui, Quando diz que depois dessas coisas, ele está se referindo a uma viagem, recente a Jerusalém, onde aconteceu ali um tremendo debate entre Jesus e os líderes religiosos de Israel. É isso que essa passagem está falando ali no início. E eles foram, ali para um monte, logo em seguida de Jesus ter curado os enfermos. Eles foram para o monte, Jesus e seus discípulos, e sentaram-se ali. Só que Jesus ele ergueu os olhos e ele viu uma multidão vindo. Uma multidão que o seguia. Ele usou de toda essa movimentação das pessoas, da multidão, para testar a fé de Filipe, para provar Filipe. Então ele chega e pergunta para Filipe: Filipe, onde compraremos pão para lhes dar de comer? Onde a gente vai comprar pão para toda essa gente comer? E isso já me faz pensar de que Cristo não perde o controle. Em seguida, depois de ele ter perguntado isso, João ele escreve que Jesus dizia isso para testá-lo, porque sabia o que estava para fazer. Então isso nos mostra que Jesus nunca perde o controle. Ainda que pareça que ele perdeu, ele não perde. Às vezes ele está usando determinada situação, ocasião, para nos testar, para provar a nossa fé. Assim como ele fez com Filipe. E aí Filipe responde para ele: nem mesmo 200 denários de pão seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Tipo assim, não dá. O que eram denários? Denário era a moeda que eles usavam na época. Mais precisamente, denário era a moeda, era uma moeda romana de prata, que era o pagamento por um dia de trabalho. E tinha o mesmo valor da dracma. Então, é como se Filipe estivesse dizendo: Jesus, nem 200 dias de trabalho vão ser suficientes para comprar pão para que cada um coma um pedaço. Não dá, é muita gente. Só que aí, de repente, chega André. E ele fala: aqui está um menino. E esse menino ele tem 5 pães e 2 peixes. E daí André já chega e fala: mas o que é isso para tanta gente? E essa entrega desse menino
me ensina tanta coisa. Primeira coisa é que o menino ele deu o que ele tinha em mãos. O que ele tinha era 5 pães e 2 peixes. Talvez aos nossos olhos humanos, aos nossos olhos materiais, realmente fosse pouco, né? Mas ele deu o que ele tinha. O que ele tinha nas mãos, ele entregou a Cristo. Na verdade, ele entregou a André para que André entregasse a Jesus. Ainda que aos nossos olhos fosse pouco. Segundo ponto, segunda coisa que isso fala ao meu coração, é que ele podia ter comido sozinho. Não podia? O menino podia muito bem ter, sei lá, ido embora ou se escondido e comido os 5 pães e os 2 peixinhos sozinho. Com certeza ele teria ficado satisfeito, embora a multidão ainda estivesse com fome. Mas não, o menino não fez isso. Este menino, que a Bíblia nem cita o nome dele, ele decidiu entregar o que ele tinha nas mãos de Jesus para que Jesus repartisse com os outros. Isso nos mostra também como que muitas vezes nós estamos nos importando apenas com o que é nosso ou apenas o que se remete a nós e pouco ao que se diz aos outros. Outra possibilidade, além de ele de comer sozinho, ele podia muito bem também não entregar. Simplesmente não entregar por pensar, é muito pouco, então eu nem vou entregar, sabe? Mas ainda que aparentemente isso fosse pouco, ou até mesmo insignificante para tamanha multidão, ele decidiu dar o que ele tinha. E isso fala ao nosso coração. Dê o que você tem, o que Deus colocou nas suas mãos para que você dê a Ele. O que você tem em mãos? O que Deus colocou nas nossas vidas, nas nossas mãos, para que nós abençoássemos outras pessoas. E o Evangelho é sobre isso. O Evangelho ele nunca vai ser apenas sobre eu e Deus, Deus e eu apenas. Não, vai além de mim. Deus me alcança, mas depois que Ele me alcança, Ele me usa pela sua graça, pela sua infinita misericórdia, para que eu alcance outros. Para que o amor dele, através da minha vida, através da sua vida, alcance outras pessoas. É sempre assim. E André, naquela hora que ele recebeu, né, na verdade estava entregando os pães e os peixes a Jesus, ele também não creu que Jesus podia fazer um milagre. O próprio discípulo de Jesus, ele não acreditou que Jesus podia multiplicar aqueles alimentos. Tanto que ele fala, mas o que é isto para tanta gente? Né? Então é como se ele estivesse realmente subestimando a entrega do menino. E isso nos mostra, mais uma vez, a importância de sermos gratos, de nós termos um coração grato. Por quê? Porque quando nós temos um coração grato, não apenas pelo que Deus faz, mas também por quem Ele é, quando nós temos um coração grato pelo que Ele nos dá, pelo que Ele nos deu, quando nós temos gratidão pelo alimento, pela roupa, pela casa, pela água, pela luz, pela presença do Espírito Santo na nossa vida, pelo sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário. Quando a gente tem essa gratidão a Deus, essa gratidão ela abre portas para a felicidade. E não digo felicidade, uma felicidade egocêntrica, mas uma felicidade no sentido de uma alegria. O coração grato, ele abre portas para a alegria. O coração grato em Deus, grato a Deus, abre portas para que nós venhamos nos alegrar em Cristo. Porque aí quando nós temos um coração grato, quando nós temos um coração agradecido, nós conseguimos valorizar o que Deus nos deu, o que Deus nos dá. E quando nós damos valor às coisas de Deus, quando nós valorizamos isso realmente passa a nos sentirmos contentes com o que nós temos. Há uma frase da música da Marcela Thaís que diz: nunca tivemos tanto e nunca fomos tão insatisfeitos. Na verdade, esse trecho é da música dela, chamada Vai Passar Rápido.
E é o que nós temos vivido. É ou não é o que a gente tem vivido no mundo atualmente? A gente tem e sempre quer mais. A gente nunca tá satisfeito com o que a gente tem. A gente nunca tá satisfeito com o carro que o Senhor nos deu, com a roupa, com a casa, às vezes com o dinheiro que a gente tem, né, com o valor que tá lá na nossa conta bancária. A gente nunca tá satisfeito. A gente sempre quer mais, sempre quer mais, sempre quer mais. Será que nós temos realmente nos contentado com o que Deus nos dá? Será que a gente não tem sido mimados em querer mais e mais e mais? E nunca tá contente quando o que Ele já nos deu é suficiente? É algo que a gente deve refletir, porque é um assunto muito atual em nossos dias. Então, quando nós temos um coração grato, tudo isso acontece. A alegria vem, e alegrar-se no Senhor faz parte da vontade dEle. A palavra de Deus diz isso em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, de que esta é a vontade de Deus para aqueles que estão em Cristo Jesus. Faz parte, é se alegrar em Cristo. E, além disso, a multidão, gente, ela não era uma multidão de 1.000 pessoas, de 2.000 pessoas. Ela era muito mais que isso. Eram literalmente quase 5.000 homens. Sem contar, além das mulheres e das crianças. Então era muita gente. Para que apenas, aos olhos humanos, 5 pães e 2 peixinhos alimentassem e satisfizessem toda essa multidão. E antes que Jesus repartisse o pão, o versículo 11 diz que Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, Jesus foi grato a Deus pelos 5 pães e 2 peixinhos para 5.000 pessoas, praticamente. Ele foi grato a Deus. E daí sim, ele distribuiu entre as pessoas. Isso nos fala tantas coisas. Em Cristo nada nos falta. Nada nos falta. É Ele quem suprirá nossas necessidades. No determinado episódio deste podcast eu falei que no Salmo 23, né? No Salmo 23 diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E naquele episódio eu falei até que realmente nada nos falta, até mesmo lutas e tribulações, mas também não nos falta alegria e não nos falta a presença de Deus. Isso é suficiente. Então, é realmente isso. E Jesus ele fala isso, né? No capítulo 10, ele vai falar que ele é o bom pastor. Então, em Cristo nada nos falta. Ele é quem suprirá nossas necessidades. Ele não vai suprir o que a gente quer muitas vezes. Aquilo que a gente quer, mas a gente não precisa, mas a gente quer. Isso não é garantido que ele vai te dar. Porque ele só te dá o que você precisa. Ele só te dá o que ele sabe que se ele te dá, não vai te fazer mal. Seja no momento ou mais pra frente, no futuro. Porque ele é um Deus bom. A gente nem sabe muitas vezes o que a gente quer pra gente. A gente acha que é algo bom, mas Deus tem algo melhor ainda. E é por isso que eu e você devemos confiar nele. E quando a gente entende que é Cristo quem supre nossas necessidades, o que nós precisamos, nós entendemos que nós podemos confiar nele. Você pode confiar nele, eu e você. Nós podemos confiar nele com as nossas necessidades físicas, com as nossas necessidades emocionais, com as nossas necessidades fisiológicas, financeiras e muitas outras. Nós podemos confiar nele. Com o que a gente precisa, o que a gente realmente necessita, a gente pode depositar a confiança nele, porque ele é fiel. Então, de modo geral, o que Deus fala comigo nesse tópico, né, de que em Cristo nada nos falta, é que em Cristo nós temos vida em abundância. Paulo diz em Filipenses no capítulo 4
tudo posso naquele que me fortalece. Ele diz isso não no sentido de eu posso fazer tudo porque eu sou bonzão mesmo e eu faço tudo, porque eu tudo posso. Não. Ele diz isso no contexto de que ele pode passar por tribulações, assim como ele pode passar por bonanças. Tudo posso naquele que me fortalece. E quem é quem fortalecia Paulo? É Cristo. Então ele podia passar por tudo se Cristo estivesse com ele. Com Cristo, ele podia suportar tudo. Em suma, o que eu quero assim que você guarde no seu coração e reflita mesmo na presença de Deus é isso, é o que ele colocou nas suas mãos. O que Deus te deu que você pode usar para abençoar vidas. E um exemplo da minha vida é que em determinado ano, eu lembro que eu olhava para minhas mãos, eu lia essa passagem, eu entendia a mensagem que ela falava ao meu coração, mas eu olhava para as minhas mãos e eu não via nada. Eu não via um dom, eu não via um talento, eu não via uma habilidade, eu não via nada. Mas eu sabia que Deus me havia dado algo, porque a palavra dele nos diz isso. Então eu sabia que ele tinha me dado algo, embora eu não visse. E eu me lembro de que eu pedi, naquele momento que eu entendi a mensagem dessa passagem, e que eu olhei nas minhas mãos, no sentido espiritual mesmo, e não via nada. Embora eu quisesse que houvesse algo, eu não conseguia ver alguma coisa ali. Eu pedi para que ele me mostrasse o que ele havia colocado. E ele me mostrou. E se você talvez, dessa mesma maneira, você olha para suas mãos no âmbito espiritual e você não vê nada que ele colocou, não vê um talento, não vê um dom, não vê uma habilidade, não vê absolutamente nada que ele te deu, peça para que ele te mostre. Talvez ele não vá te mostrar da mesma forma que ele me mostrou. Deus tem formas diferentes de se manifestar às pessoas, porque ele conhece cada um, né? Mas creia que ele irá te mostrar. Então que nós venhamos. Não digo apenas você, porque eu também tenho muito a melhorar. Então que nós venhamos pedir graça e força de Deus para que nós tenhamos a mesma disposição e coragem que esse menino teve. Disposição porque ele realmente teve que estar disposto a entregar ali o que ele tinha para André entregar a Jesus. E coragem, porque talvez ele podia ter deixado de entregar, pensando o que é que os homens vão falar. André subestimou a entrega dele. Falou, mas o que é isso para tanta gente? Imagina se o menino estivesse se importando com o que os homens ou os outros pensariam da sua entrega. Que o nosso foco maior seja agradar a Deus. Que nós venhamos buscar a aprovação do nosso amado, entendendo que a aprovação de homens são apenas homens, porém, a aprovação de Deus é diferente. A aprovação de Deus é superior a de qualquer outro ser. Porque Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é infalível, imutável, invencível. Ele é Senhor. Ele reina sobre tudo. E então, esse é o meu desejo, sabe? Essa é a minha oração. E que os nossos olhos estejam fixos em Cristo, estejam fixos no céu. Como diz em Colossenses 3:2, que nós venhamos pensar nas coisas do alto e não nas coisas da terra. E é isso que Deus colocou no meu coração para este episódio. Que Deus te abençoe muito. Muito obrigada pela sua companhia até aqui. Se você curtiu esse episódio, se foi edificante para a sua vida, que você compartilhe com alguém que você ama e se importa. E a gente se encontra no próximo episódio. Tchau!